Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, vamos ler alguns versos. Acompanha comigo a partir do verso 3. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora dá um salto, vamos lá para o verso 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Até aqui por enquanto, depois a gente vai ler mais uns versos. O nosso assunto é o perigo do orgulho. Uzias tinha somente 16 anos quando seu pai foi assassinado, e então, subitamente, ele é levado à categoria de rei, com 16 anos, rei de Judá. Isto aconteceu no 8º século antes de Cristo. A história de seu reinado ensina-nos uma lição grandiosa sobre o perigo do orgulho. Uzias foi bem por cerca de 27 anos. Ele era um homem que respeitava o Senhor, a sua palavra, e Deus o abençoou, o abençoava abundantemente. Uzias fez grandes edificações, fortaleceu a cidade, construiu torres e portas, fabricou armas de guerra, formou um grande exército, um poderoso exército. Uzias expandiu seu reino muitíssimo e conseguiu dominar os seus inimigos. Sua reputação se espalhou até outros países. Mas um dia, e esse um dia é uma incógnita, é uma interrogação, por que ele surge, parece que do nada? De onde ele vem? Por que ele vem? A Bíblia diz que um dia, este homem tão próspero, tão abençoado por Deus, a Bíblia diz que ele exaltou-se o seu coração. Preste atenção nisto. Até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, e ele fez uma das tolices mais terríveis da sua vida. Não contentando em ser apenas rei, um grande rei, Uzias resolveu entrar no santuário, ali no templo, e levar incenso para queimar no lugar santo. A Bíblia diz o seguinte: quando ele faz isso, vai queimar o incenso no altar do Senhor, o sacerdote Azarias, que parece que já estava por ali observando alguma coisa, entra atrás dele e com ele mais 80 sacerdotes do Senhor, que diz que são varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, nem os sacerdotes, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para honra tua, da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu a testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também
todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Olha, esse é o relato inteiro. Agora li praticamente tudo que eu gostaria de ler para os irmãos. Episódio dramático, muito dramático, um caso assim parece que enredo de um filme de tragédia, porque um homem grandioso como Uzias, por quê? Por que pensar em fazer algo que não era sua competência, era dos sacerdotes? Por que não continuar sentado no seu grande trono, sendo honrado como um grande rei, tendo a bênção de Deus? Então nós não sabemos, explicar, porque o orgulho às vezes entra no coração de uma pessoa, de um ser humano, como entrou também no coração do anjo caído, levando ele a querer a glória do Criador. Olha, ele era criatura, não compete a criatura querer competir, igualar-se ao Criador, nunca. Mas este mal chamado orgulho tem sido então o primeiro dos pecados e a causa talvez de todos os outros. Uzias não tinha qualquer autorização para entrar no templo e fazer o que ele queria fazer. Ele sabia, porque todos os reis eram instruídos, de que esse era um trabalho reservado exclusivamente aos sacerdotes. Uzias então permitiu que algo parecido com um vírus, que vem no ar, que vem invisível, ele permitiu que isto entrasse, o vírus da soberba, entrasse nele e dominasse o seu coração. Deus não tem discussão nesta área. Quebrantar o mandamento do Senhor, principalmente na área dos ofícios espirituais, Deus não dá nenhum tempo para a pessoa mudar de ideia. Se ele entrar, ele vai arcar com as consequências. A Bíblia diz que o Senhor o puniu imediatamente e severamente. Não tinha coisa mais terrível naquela época do que a lepra. E do mesmo jeito que lá atrás, quando Miriam também ultrajou, quis afrontar a liderança do seu irmão Moisés, do jeito de Miriam, Uzias também ficou leproso. É por isso que a gente às vezes prega sobre a lepra como um tipo do pecado, porque ela está muito associada a certas punições por conta do pecado. No caso de Miriam, rebelião contra a autoridade de Moisés. No caso de Uzias, rebelião contra a ordem sacerdotal levítica. Então Deus pune ele imediatamente. Ele tem que ser tirado de imediato, ele nem volta para o palácio. Quando ele viu que a lepra estava brotando na testa dele, ele mesmo se deu conta que tinha que correr, sair do templo, senão ele morria. Porque a lepra é imundo. E lá para entrar no templo tinha uma série de oblações, purificações, e então ele morreria. Então ele nem precisou os sacerdotes empurrar ele para fora, ele mesmo saiu correndo. E daí para frente, a história dele já foi contada. Ele ficou morando numa casa à parte até morrer. Ele ainda vai viver 12 anos. 12 anos, separado do convívio, do templo, dos cultos, do palácio, da família, isolado 12 anos. Provavelmente é o que a gente espera e deseja, é que ele tenha refletido bastante, teve tempo suficiente para voltar-se para Deus, porque afinal de contas ele teve um bom começo, louvável começo
na presença de Deus. Seu filho assumiu o trono em seu lugar e ele então ficou isolado o resto da sua vida. Vamos agora ver algumas coisas ligadas àquilo que é a doutrina, né? A doutrina da palavra de Deus ensina a respeito do perigo do orgulho. A vida toda deste homem que nós estamos trazendo como um exemplo para estudarmos, ela vai nos revelar algumas verdades preciosas. Primeira coisa que nós temos aqui claramente fácil de entender é que para pertencermos ao reino de Deus, devemos ser humildes. Qualquer pessoa que se vangloriar, se ficar soberbo, arrogante, ele vai se excluir do reino de Deus. O Sermão da Montanha, logo no início das palavras de Cristo, ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. Lá mais na frente, quando os apóstolos estão discutindo sobre quem entra no reino de Deus, quem não entra, quem é grande, quem é pequeno, Jesus, tomando uma criança, pôs ela no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, 2-4. Então, uma grande virtude do reino de Deus é a humildade. Isso é claro na Bíblia. Alguém disse que o princípio da grandeza no reino de Deus é ser pequeno, pelo ensino de Cristo, pelos exemplos da Bíblia. Mas o desenvolvimento da grandeza no reino de Deus é ser cada vez menor. E a perfeição da grandeza no reino de Deus é ser nada. Jesus disse que o maior homem nascido de mulher foi João Batista. Foi o homem que mais demonstrou humildade. Quando ele era grande, João Batista era poderoso, foi um dos maiores profetas que o mundo já viu. Eu não sei nem como, não sei nem se é legítimo fazer comparações, mas para mim ele é um dos maiores. E Jesus disse que ele era o maior, né, nascido de mulher. Mas quando eles foram procurar a João, qual era o nome dele? Ele nem o nome falava. Ele diz: eu sou uma voz. Mas como? O senhor é um pregador, todo mundo está vindo aqui no jornal, arrependendo, pedindo para o senhor batizar e tal. Diz: eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim preparar caminho para aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno nem de carregar as sandálias. Eu sou a voz, uma voz que clama no deserto. E quando eles tentavam, né, talvez elogiá-lo, falando que ele era o maior pregador que eles já tinham visto, ele dizia: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando Jesus começa seu ministério, João tinha um grande número de discípulos. A Bíblia diz que ele transferiu todos os seus discípulos para Cristo. Você diz: mas quando, pastor? Eu nunca li isso na Bíblia. Quando Jesus chegou e João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, esqueçam de mim, eu cumpri minha parte, agora é com Ele. Andem com Ele, sigam Ele, ouçam o que Ele tem para dizer. E Jesus entendeu perfeitamente. Todos aqueles discípulos que Jesus teve ali no princípio, todos tinham sido de João. João, em uma linguagem comum e simples, João pegou uma igreja cheia e disse: entrego a liderança toda para o Senhor. Eu continuo sendo uma voz, vou continuar pelo deserto. Bem, Deus exige que nós sejamos humildes para andarmos com Ele. Isso não é apenas uma força de expressão de pregador, não. É Bíblia.
A Bíblia diz em Miqueias 6, verso 8: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Não tem outra forma de andar com Deus se não for em humildade. Em humildade. As Escrituras deixam claro que não há outra maneira de caminhar com Deus. Você pode ter certeza, quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, é porque Enoque devia ser um homem muito humilde. Porque para andar com Deus tem que andar em humildade. Ou nós nos tornamos humildes de verdade, de coração, ou nós não vamos poder andar com Ele. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 42 a 45. O Senhor Jesus deixou então bem explicado para os seus discípulos: o maior entre vocês é aquele que serve. A gente é difícil, né, a gente acreditar piamente nisso, porque a gente tem muita dificuldade para servir. Porque se a gente acreditar de verdade nisso aqui, a gente vai sair correndo para fazer o serviço que ninguém quer fazer. A gente vai se apresentar para a tarefa que ninguém se apresenta. A gente vai cuidar de coisas que ninguém quer cuidar, porque não dá visibilidade, porque não dá um prestígio. Se nós então entendemos este texto de Jesus para os apóstolos, o maior é o que serve, a gente não vai ter dificuldade nenhuma de abrir a porta, fechar a porta, limpar o chão, secar o chão, passar o rodo, a vassoura, chegar primeiro, sair por último, carregar o peso, ficar no trabalho anônimo, fazendo o que na realidade poucos gostariam de fazer. Imagine nesses encontros nossos, né? Está todo mundo aqui com as roupas bem bonitinhas, bem arrumadas, a gente está louvando, corais, grupos cantando, pregadores, pastores. De repente a gente olha para ali, tem um grupo de irmãs enfunadas dentro daquela cozinha quente que mais parece uma sauna, corre para lá com a vasilha, corre para cá com um ralo, vem, pega outra coisa, vai lá, arruma outra coisa. O que pode justificar essa boa vontade? O Espírito de Cristo, só pode ser, né? Porque não tem salário, não tem pagamento, não tem nenhuma incentivo, e é merecido os incentivos. Não estou dizendo que não é certo, estou dizendo que na realidade a maior parte aqui dentro do templo é feito assim voluntário. Então só tem uma motivação: servir como Cristo serviu. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Preste atenção, sem humildade então não há serviço. É preciso ter humildade, porque tem pessoas que às vezes até bem assalariadas numa empresa, num lugar, né, onde tem prestígio de trabalho, ele ainda tem dificuldade de trabalhar, muitos, né? Não vou dizer todos, é claro, tem muita gente que ama o que faz com carinho, merece ser remunerado, mas tem alguns que até remunerados, né, não querem trabalhar. Sem humildade não há serviço. Aqueles que são arrogantes, egoístas, querem ser servidos e não servir. Sem humildade também não há discipulado. Os orgulhosos não querem aprender, porque eles pensam que já sabem tudo. Não querem seguir o mestre, porque eles se acham mestres de si mesmos. Por isso Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me.
Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Mateus 16, 24, 25. O homem orgulhoso não quer depender de ninguém. E às vezes ele vai tão longe nisso que ele não quer depender também nem de Deus. O orgulhoso. A arrogância impede o entendimento da verdade. Não é possível conhecer a verdade com um coração arrogante. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Revelação guardada e entregue para os pequeninos. Não para os sábios, os que pensam, né, ser sábios. Não para os entendidos, mas para os pequeninos. E aqui são os humildes, né? Aqueles que ficavam aos pés do Senhor. Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E o Senhor já disse a quem Ele quer revelar. Ele disse aos pequeninos. Segundo, a arrogância não reconhece os seus próprios erros. Um homem arrogante nunca diz: eu estou errado. Ele sempre vai debater, dialogar, para tentar provar que ele é quem está certo em todas as circunstâncias. O homem arrogante engana o seu próprio coração, negando os seus próprios erros e defeitos. A Bíblia adverte: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Tiago 4, 6 a 8. Terceiro, a arrogância não admite a necessidade de mudança. Pode colocar, por favor, obrigado. Tá bom. Obrigado, Nudinho. Deixa eu aproveitar, tomar logo um gole. Vamos repetir a frase. A arrogância não admite a necessidade de mudanças. Porém, o crente nascido de novo, é o que ele melhor sabe, é que ele precisa de mudanças. O novo nascimento vem acompanhado exatamente dessa força que nos impele a buscar transformação, mudança. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Quarto, o arrogante se ofende facilmente. Qual é a razão disso? A razão disso é que ele pensa ser o mais importante de todos. O seu ego está inflado dentro de si. Deus, porém, está observando as pessoas soberbas e não pretende ajudá-las. A não ser que se convertam, a não ser que mudem. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Salmo 138, verso 6. Quinto, o orgulhoso não perdoa. Não gosta de perdoar. A soberba é uma barreira social, cultural, racial, espiritual. E estas barreiras levantadas pelo orgulho no coração da pessoa, no coração de uma comunidade, às vezes até de uma nação, né? Tem nações soberbas. Deus abateu a soberba da Babilônia. Deus disse: eu vou abater Babilônia ao pó. A soberba da Babilônia vai ser jogada por terra. E Deus fez isso. Ele usou a Babilônia para punir Israel, Judá principalmente, no cativeiro babilônico.
Mas depois Deus disse, mas eu punirei a Babilônia, porque é uma nação soberba. Deus puniu. A Bíblia diz que um dos pecados de Sodoma e Gomorra, além da imoralidade, a promiscuidade, que a gente só pensa nisso, mas a Bíblia diz que ela era soberba, tinha abundância de pão, e achava então que era o centro da terra. Os moradores de Sodoma vangloriavam-se de serem cidadãos daquela cidade. Havia uma dose elevadíssima de orgulho e soberba, e o Senhor também abateu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, por conta da sua soberba, além dos seus outros pecados. Então a soberba, ela não perdoa, ela levanta uma barreira, como eu disse, no sentido social, cultural, racial, espiritual, e estas barreiras impedem o perdão e a reconciliação. A coisa mais difícil que tem é buscar reconciliação com o soberbo. A soberba fecha as portas da aceitação, cria distâncias, mantém feridas abertas. Na ordem do dia do soberbo, perdoar é rebaixar-se, é perder dignidade, mas a Bíblia diz, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15. Sexto, a soberba não tem olhos para ver como Deus vê. Por se achar perfeito e superior, o soberbo não se importa em compreender o sofrimento, a fragilidade dos outros seres humanos. Isto gera nele uma postura de julgamento ao invés de compaixão. Em contraste, a humildade permite reconhecer que todos são suscetíveis a erros e necessitam de perdão e aceitação. Uma criancinha nasceu com um pequeno defeitinho congênito num dos pezinhos. E cresceu, já estava lá com seus 5, 6 anos, mas era um alvo, né, de todo o cuidado da família, dos tios, dos avós. Por quê? Porque quando ele andava, ele dava uma manquejadinha. Isso ia acompanhar a vida dele toda. Ele nasceu com aquele defeitinho. Um dia o seu avô chegou e disse, filhinho, o avô te ama tanto. Esse tinha todo aquele cuidado de ver que ele andava daquela forma. E realmente gera um cuidado especial, né? Eu queria te dar um presente. Aí ele disse, vovô, obrigado. Ele disse, o que você gostaria de ganhar? Aí aquele menininho de 5 anos, 6 anos, disse, eu queria ganhar um cachorrinho de verdade. Mas vamos perguntar aos seus pais, se está bem, né? Se pode entrar o cachorrinho em casa. Aí perguntou aos pais, não, pode sim. O filho o avô, conversando com o filho, que era o pai do garoto, disse, não pai, pode dar, pode comprar para ele, vou deixar assim, aquele amor, né, aquele cuidado. Aí o avô disse, então vamos lá na loja de cães, de animais. Aí eles foram, ele e o netinho. Chegaram lá, foram para a seção dos cãezinhos, né, os cãezinhos pequenos, novos, e os cãezinhos ali, todo atencioso, quando chega alguém, eles já levantam a cabecinha, começa a vir para perto da tela, e anda para lá, anda para cá, e o vô disse, escolhe o que você quiser. Qualquer um, vô? Ele disse, qualquer um que você quiser. E ele ficou olhando, ia lá, voltava, e por incrível que pareça, no meio de todos aqueles cãezinhos mais lindos, mais perfeitos, tinha um cãozinho que tinha um defeitinho na pata. E ele manquejava um pouquinho. E o menino não teve dúvidas. Quando ele bateu os olhos nesse cãozinho, ele disse, vovô, é esse aqui que eu quero. E o vovô tinha visto. Ele falou, filho, dá mais uma olhada, às vezes tem um ou outro que você quer. Queria falar, né? E o menino olhou e disse, não, vovô, é esse que eu quero mesmo. Ele disse, você olhou ele direitinho, você viu? Ele disse, vovô, eu sei.
ele tem um defeitinho na patinha, e ele dá uma mancadinha quando anda. Vovô, eu sei o que ele sente, eu quero ele para mim. É ele que eu quero. E o vovô teve que comprar o cachorrinho e dar para o filho. Todo mundo viu aquilo numa lição, parece que de Deus. É onde a gente aprende com as crianças, porque elas não fazem com intenção de ensinar nada. Mas o que é a moral da história? A moral da história é que o soberbo, ele mantém distância da fragilidade humana, da fraqueza, da debilidade, da tolice, de tudo que os seres humanos têm, e deve ter mesmo, assim é normal, isso é do ser humano mesmo. Ninguém precisa ficar escandalizado com certas coisas também não. A vida é isto, é nós aceitarmos um ao outro, a gente amar, e o amor é para funcionar exatamente nas diferenças. A misericórdia é para funcionar justamente na hora que o outro está errado. Se ele está certo, não precisa de misericórdia, para quê? E aquele gesto daquele menininho era o seguinte: eu me aproximo daquele que mais precisa de mim. Eu sei o que ele sente, porque eu carrego no meu corpo uma coisa muito parecida com a que ele tem no corpinho dele. Agora, nós temos tudo que um outro tem. Nós temos defeito, nós às vezes mentimos, nós às vezes enganamos, nós às vezes ficamos irados, nós temos tudo que o outro tem. E de repente tem hora que a gente não quer ter compaixão de ninguém. Não quer ter misericórdia, não quer ter bondade para com aquele outro que tem. Olha, muitas vezes tem bem menos do que a gente. De defeitos. Mas aquele menino disse: não, vovô, eu quero este aqui, porque eu entendo o que ele sente. Assim Deus também fez conosco. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Deus fez-se homem, habitou entre nós, e o escritor aos Hebreus disse, para que você não tenha dúvidas de que pode aproximar dele com toda a confiança, porque ele sabe o que nós sentimos. Ele pode te ajudar, porque ele também sentiu a fragilidade, a fraqueza, a debilidade que todos nós sentimos. Que lição linda, que lição preciosa. A criança queria o cãozinho que tinha o defeitinho na pata, com tantos cães perfeitos. Ele diz: eu me identifico com ele. A Bíblia diz: a soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde, de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. É melhor a humildade, a pobreza, a vida simples, do que a riqueza ao lado da soberba e da arrogância. A advertência indica que a soberba não apenas destrói relacionamentos, mas também leva o próprio soberbo à destruição. A altivez do espírito precede a queda. Vamos para a parte final. Sabendo que a humildade é uma virtude essencialmente necessária para morarmos no céu, devemos então estar preocupados em acrescentar esta qualidade à nossa vida. Quanto que eu tenho de humildade, quanto que nós temos de humildade. Deus tenha misericórdia de todos nós, porque nós temos que cuidar, nós temos que tomar as providências para acrescentar humildade à nossa vida, porque o reino de Deus é o reino onde a humildade tem um inestimável valor e é insubstituível, e sem ela não se entra no reino de Deus. Jesus disse: não vos tornardes como uma criança, jamais entrareis no reino de Deus.
Tem pessoa que ele fica perto do reino. Ele fica junto do reino. Ele fica ao lado do reino, mas ele nunca entra, porque ele é soberbo. Ele nunca compreende os mistérios de Deus, ele nunca entra no reino, entende? Sabe a pessoa que fica religiosa, e às vezes parece que está tudo certo, mas ela não entende. Ela não entende o coração de Deus, ela não entende, ela é pragmática, ela só pensa nas coisas como se fosse uma operação matemática. Irmão, no reino de Deus, nessa obra, nessa dimensão que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito, ninguém o entende, você não sabe de onde vem nem para onde vai, assim aquele que é nascido do Espírito. Olha, muitas coisas mudam de hoje para amanhã. Você fala, pastor, o senhor mudou, graças a Deus, Deus falou comigo, eu mudei. Eu pensava isso, agora não penso mais. Eu achava que estava certo, agora eu vi que não está certo. Olha, é o reino da transformação, da humildade. Você tem que estar disposto a ser moldado. Isso não é inconstância, não. Inconstância é outra coisa. Porque muitas pessoas são aferradas num princípio errado, perseveram nele, para a ruína delas. Isso não é vantagem nenhuma. É melhor ser maleável, quebrantável. É melhor estar disposto a deixar a mão de Deus trabalhar. A Bíblia diz que nós somos como os vasos na mão do oleiro, e o oleiro pode quebrar esse vaso a qualquer momento e fazer tudo de novo. Então, sabendo que a humildade é uma virtude essencial para o morador do céu, escute as sugestões para nós acrescentarmos esta qualidade à nossa vida. Primeiro, procure ver o que há de melhor nos outros, a fim de servi-los com o amor de Cristo. Não vê primeiro o negativo, não, veja o positivo. Veja o lado positivo. Né? Tinha um filósofo do passado que ele era especializado em ver o positivo. Tinha gente que ficava até implicado com ele, porque toda pessoa, eles iam falar mal da pessoa para ele, falavam, mas fulano é tão maravilhoso, é tão gentil, mas ele tem uma qualidade especial que me fascina, que me impressiona. Vamos achar um trem ruim para falar dele. O filósofo estava só pensando em coisa boa. É fácil achar coisa ruim para ele falar, né? O difícil é achar uma boa. Mas fulano é gente boa demais. Não, mas aquela pessoa... mas ela é assim. Não, mas eu vejo o lado, para mim, é uma pessoa espetacular. Aí eles estão andando numa estrada, o filósofo e um outro que ficava implicado com ele de ver só o positivo. Aí eles vão passando, lá está um cachorro que morreu no beirado da estrada. Está só aquela coisa esquisita. Mau cheiro danado. Ele já veio com a mão no nariz e disse, agora hoje eu quero ver. Ô filósofo, o senhor viu que coisa horrível ali na beirada da estrada? O filósofo deu uma paradinha, olhou, disse, mas os dentes dele eram lindos, era perfeito os dentes do cachorro. Ele não viu a carniça, ele viu os dentes, era perfeita a dentição daquele cachorro. Aí não achou defeito. Que maravilha, hein? Deus nos dá esses olhos, né, irmãos? Pessoa chega, alguém diz, essa pessoa é muito arrogante, é muito petulosa. Você fala, não, ela é criativa, ela é uma pessoa espontânea, ela é uma pessoa sanguínea, aberta. Quer dizer, um vê o lado negativo, você vê o positivo. Se você vê o positivo, fala o positivo, essa mensagem sua vai ecoar também positiva de volta para você. Um pai levou o filho para acampar, nunca tinha acampado, não, vou te levar para não acampar na montanha. Levaram a tenda e tal, de um dia para o outro posar lá. Né? Pai querendo fazer gosto do filho. Aí chegou lá no alto da montanha, parou, o carro subia até lá, tinha lugar tudo para acampar, negócio bem arrumado. E o pai disse, espera aí que eu vou buscar ali uns pedaços de pau, uns negócios para nós montar aqui, nós fazer a nossa tenda, nós vamos ficar por aqui hoje, só vamos embora amanhã, e tal. E o menino ficou por ali, tinha um vale no meio, outra montanha do outro lado, e o menino deu uma
uma espirrada, uma tossida assim, e aí escutou o eco, ele nunca tinha visto aquilo. Que ele acabou de fazer que ecoou de lá. Aí o menino olhou assim, quem está aí? Aí a voz respondeu de lá, quem está aí? Aí eu perguntei, a voz, eu perguntei. Aí você é muito chato, ele disse, você é muito chato. Aí o menino começou a ficar bravo, né? Para de falar, e o outro, para de falar. Era a voz dele ecoando. E ele estava brigando. Aí o pai chegou e disse, o que aconteceu, filho? Ah, tem uma pessoa chata lá do outro lado. Tagarela, fala demais. Eu mandei calar a boca, ele mandou calar a boca também. O pai disse, ei, a voz, ei, tudo bem, você é legal, você é legal. Disse, pai, por que ele é bonzinho com o senhor e ruim comigo? Por que ele é legal com o senhor, é bonzinho com o senhor e comigo ele fica me xingando? Disse, não, filho, é porque a vida, a existência humana, existe as paredes do universo. Isso é o pai filosofando já, né? As paredes do universo. O que é isso, pai? As paredes do universo é tudo que você faz ou fala, volta para você. Então não fale coisas ruins, fale coisas boas. Quer ver? Vem cá. Ei, eu gosto de você. Eu gosto de você. Ué, pai, ele gosta de mim agora, mudou. Pois é, porque você está falando isso e isso volta para você. Se você libera algo positivo, bom, algo de fé, algo de amor, isso tem uma probabilidade enorme de voltar imediatamente para você. Imediatamente. Encontra uma pessoa no ônibus, encontra uma pessoa no consultório e faz ali uma coisa boa, agradável para ela, né? Busca um copo d'água, se ela estiver querendo a água. Não, peraí, eu vou buscar para você. Oferece o lugar para ele assentar. Dá a sua vaga. Eu ainda tenho mais aqui uns 30 minutos, pode ir no meu lugar, eu fico para depois. Faz isso uma vez e aquela pessoa, aonde ela te encontrar, ela vai te tratar com amor, com carinho, ela não vai esquecer daquilo. Agora chega lá e diz, eu quero ser o primeiro, eu tenho direito, eu sou isso, sou aquilo, meu plano de saúde é esse e tal. Aí todo mundo com raiva de você. O dia que você chegar de novo no consultório, a turma toda diz, chegou a chata, enjoada. As paredes do universo devolvem para nós. Não é parede do universo, isso é a lei da vida. Se você semeia amor, você vai colher o que a sua semente tem. A natureza da sua semente é essa. Ela vai produzir isto. Semeia o ódio, vai colher ódio. Né? Por que a guerra da Ucrânia não acaba, da Rússia com a Ucrânia não acaba? O Putin está com raiva, o Zelensky está com raiva, o Trump entra com os interesses dele e a guerra não acaba. Até hoje não entrou ninguém que dissesse assim, nós queremos paz. Nós vamos fazer um acordo que seja bom para todo mundo, para o povo. Vamos fazer um plebiscito, vamos reunir a população da cidade, vamos ver o que eles querem. Não tem uma proposta para conciliar, né? Há uma proposta muito dura, terrível. Olha, procure então ver o que há de melhor nos outros, a fim de servi-los com o amor de Cristo. Paulo viveu toda essa dimensão da sua vida missionária. De ninguém cobicei prata, nem ouro e tal, vós bem sabeis. Ele vai contando o que ele fez, o que ele semeou. Quando ele está para sair, o povo não aguenta. Começa a chorar e abraçar Paulo e a beijar. Dizendo, não queremos perder o senhor, Paulo. O senhor é maravilhoso. O senhor diz coisas que tocam nosso coração. Nós precisamos do senhor. Mas Paulo disse, não, mas eu tenho uma ordem de Deus, eu tenho que ir para Jerusalém. Então era assim que Paulo despedia dos irmãos naqueles dias. Outra coisa importante para quem quer acrescentar humildade à sua vida. Não pense que você é mais importante ou melhor do que os outros. Paulo escreveu, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, 3 a 5. Terceiro, não
espere que os outros te humilhem. Não, não espere que outras pessoas venham te humilhar. Tome a iniciativa. Reconheça o seu erro sempre que for necessário. Não espere ninguém te chamar a atenção, não. Eu errei. Não espere ninguém falar para você que você errou, não. Diga rápido, seja rápido em reconhecer que errou. Repetindo, não espere que os outros te humilhem. Tome a iniciativa. Confesse que você errou. A humildade é uma atitude voluntária, não é forçada. Não adianta nada alguém dizer, hoje eu fui humilhado ali, porque todo mundo deu a bronca com ele, porque todo mundo exigiu mudança. Eu fui humilhado. E isso resolveu alguma coisa? Não, ficou pior, porque aí ele estribou, porque aí ele ficou com raiva. A humildade é voluntária. Dizer, eu assumo o compromisso de mudança, de erro, de que falhei, me perdoe, eu reconheço. Tome a iniciativa. Jesus ele foi humilhado, mas ele mesmo se humilhou. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Este foi a trajetória, a kenosis do verbo, o verbo que desce e vai até as últimas consequências, fiel à chamada, fiel à vontade do Pai. Quando Jesus assumiu ali no Getsêmani, que estava pronto para ir para a cruz e até as últimas consequências, dali para frente, Jesus não reclama, Jesus não fala mais nada, Jesus não confronta, Jesus não debate, ele apenas responde, esclarece algumas poucas palavras na casa de Caifás, lá para Pilatos, uma conversinha de 2 palavrinhas com Herodes, volta para Pilatos e vai para o Calvário. Não fala mais nada, não reclama, só lá na cruz que ele conversa com o ladrão arrependido e depois com o Pai. E entrega a sua vida nas mãos do Pai. Tome a iniciativa, reconheça o seu erro sempre que for necessário. Humildade é uma atitude voluntária e não forçada. A Bíblia diz, senti as vossas misérias e lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. Tiago 4, 9 e 10. Mais um texto, mais uma palavra para finalizar. Aprenda com o exemplo de Jesus, aí não tem melhor, né? Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. A Bíblia diz assim, olha, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2, 21 a 23. Conclusão, vamos ficar de pé. Devemos observar atentamente os exemplos da Bíblia. Eles nos servem de parâmetros para a nossa vida espiritual. Uzias, voltamos nele. Uzias começou tão bem, mas terminou tão mal. Por quê? Porque ele permitiu que o seu coração o enganasse. A Bíblia já nos advertia lá no passado, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Profeta Jeremias, capítulo 17, verso 9. Aí depois dessa pergunta, quem o conhecerá? Deus responde, eu sou o Senhor. Aliás, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Jeremias 17, verso 10. Então, quem conhecerá o coração? Nem nós conhecemos muito bem o nosso coração. Às vezes ele pende, ele puxa para um lado, ele quer nos enganar. É a natureza velha, querendo aí tomar domínio, dar sugestões, guiar a nossa vida. Quem conhecerá esses impulsos interiores? O Senhor. Ele diz, eu provo, eu esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Por isso o salmista Davi diz, Senhor, sonda-me e conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo teu caminho eterno. Está definitivamente provado que somente o Senhor conhece o nosso coração e somente o Senhor poderá ordená-lo segundo a sua perfeita vontade. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa atitude? O que devemos fazer? Sabendo que é só Deus mesmo que ordena nossos sentimentos e corações, coloca Ele dentro de um projeto, de um plano, de uma atitude agradável a Deus. Então nosso dever é submeter diariamente ao Senhor. Todos os dias: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Conhece-me, prova-me, Senhor, livra-me dos caminhos tortuosos, Senhor. Guarda-me de todos os caminhos que não condizem com a sua vontade, com o seu querer. Se nós fizermos assim, não haverá nenhum retrocesso em nossa espiritualidade, como houve na vida de Uzias. Ao contrário, o desígnio divino nos levará de força em força até Sião. O Salmo diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca, isso aqui pode ser um sinônimo das dificuldades, das vicissitudes, o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Isso é Salmo 84. Deus nos guarde, nos proteja, fique conosco, o Espírito Santo de Deus habite, opere na sua habitação interior da nossa vida, nos fazendo lembrar a cada momento que somos discípulos daquele que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Oremos. Eterno Pai, nosso Deus, obrigado, meu Deus, pela sua palavra viva e poderosa, que está nos instruindo, que está despertando em nossas vidas nesta hora, neste final deste dia. Senhor, a busca pela humildade, essa humildade que engrandece, essa humildade que glorifica o seu nome e que nos torna, Senhor, dóceis e entregues e rendidos diante do teu altar. Obrigado, Jesus. Queremos estar no lugar que o Senhor ordenou que estivéssemos, aonde o Senhor ordena a bênção e a vitória, esta força que nos move, que nos guia em direção ao céu. Senhor, abençoe todos os meus irmãos que hoje vieram a esta casa de oração. Que o Senhor possa despedi-los com uma renovação, com um fortalecimento interior, que o Espírito do Senhor esteja nos revestindo, nos capacitando, nos dando, Senhor, este bom espírito de servo, que possamos, Senhor, viver a plenitude, Senhor, da tua doutrina no dia a dia, que amanhã mesmo, Senhor, estejamos colocando tudo em prática. Obrigado, Jesus, te louvamos e te agradecemos hoje e sempre. Todos podem dizer amém, amém. E amém, e amém. Está terminado o culto de hoje. Deus abençoe a todos.